Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição. Aqui embaixo tem o botão vermelho inscrito, inscreva-se. Para você que ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço essa gentileza, eu peço essa moral. Reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça aqui embaixo o teu like e habilite o sino de notificações para todos os vídeos. Copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook e diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal Vasco Connect. É sempre muito importante e também de graça a tua inscrição e, é claro, a tua participação. Gente, muitos assuntos importantes. Vamos falar sobre primeiro reforço anunciado do Vasco, novas negociações, falar sobre demissões também, vendas, né, confirmadas no Vasco e uma treta, né, mais uma treta com a 777, tá certo? Aqui, gente, enfim, primeiro reforço do Vasco anunciado. Primeiro reforço da janela, trata-se do meia, todo mundo sabe aqui, atacante Thiago Mendes, ex-jogador do São Paulo, jogador de bom nível. Eu acho que o Vasco acertou demais na contratação do Thiago Mendes. É claro, precisamos de outras contratações, já já vamos falar sobre isso aqui, mas o Vasco, enfim, anunciou o seu primeiro reforço na janela. Thiago Mendes pode ser reforço, sim, contra o Grêmio, se estiver bem no próximo final de semana, não amanhã contra a equipe do Del Valle. Zero chance do Thiago Mendes jogar contra o Del Valle amanhã pela Copa Sul-Americana. Mas contra o Grêmio, no final de semana, ele pode sim ser um reforço. O nome dele já está no bid da CBF, e tá pronto aí, né, fisicamente falando, tá pronto, tá bem, tá pronto para jogar, então é uma excelente notícia. Eu imaginei outra coisa, eu imaginava, na verdade, outra coisa, um Thiago Mendes precisando se recuperar, ele deve sentir o ritmo de jogo sim, né, porque é diferente, ele estava jogando num país onde o futebol realmente é muito abaixo, mas ele, enfim, chegou bem fisicamente, isso já é muito bom, ele treinou bem com os companheiros de Vasco, foi anunciado hoje pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, tá aí, primeiro reforço anunciado. Sobre novas negociações, eu recebi a informação agora, depois do almoço ali, eu estava apurando algumas questões aqui, e recebi a informação que o Vasco negocia com um atacante, tá? Uma situação bem avançada com um novo atacante, e também com um zagueiro. Tentei apurar melhor a situação da negociação do Vasco com esse atacante. Quem seria? Qual o nome desse novo atacante? Bom, não recebi, não consegui apurar o nome, tá, desse novo atacante que o Vasco negocia nesse momento. Mas o Vasco está no mercado, o Vasco tem algumas situações avançadas e, na minha opinião, excelente notícia, né, gente? É o que eu falei no vídeo hoje de manhã. O Thiago Mendes é aquele reforço de verdade. Os dois jogadores que o Vasco negocia nesse momento são reforços de verdade também. Né, são bons jogadores, pelo menos essa é a posição, essa é a informação que eu recebi. Sabe, o Vasco não adianta, vou repetir aqui mais uma vez, e eu quero ser repetitivo, tá? O Vasco não adianta ficar contratando jogador aposta. Aposta nós temos na nossa base. Pega os meninos, que os meninos também jogam bola. Né? Então, o Vasco está atrás de jogadores mais experientes para deixar esse elenco do Vasco mais robusto, mais completo, entregar reforços, né, para o técnico Fernando Diniz. Só uma pausa aí, gente. Amanhã, contra a equipe do Del Valle, transmissão ao vivo aqui no canal Vasco Connection, tá? Jogo, pré-jogo, jogo, pós-jogo, enfim. Amanhã, mais um dia cheio de Vasco aqui no canal Vasco Connection. Sobre novas demissões. Você, pô, Eduardo, que história é essa de novas demissões? Essa situação... Gente, o elenco do Vasco hoje, ele continua muito inchado. Eu falei isso no início do ano. Muitos jogadores saíram, né? Payet, enfim, muitos jogadores saíram. Mas temos muitos jogadores no atual elenco, desculpa, realmente inchando muito. Ó, Alex Teixeira, eu acho que não vai ajudar. Jean Davi, eu acho que não vai ajudar. Matheus Carvalho, entre outros jogadores. E aí eu tô falando aqui de 2, 3 milhões aí, que o Vasco pode sim fazer uma economia para fazer um outro investimento na janela. Não serão demissões fáceis, porque esses caras têm contrato de trabalho com o Vasco até dezembro desse ano. Né? E outra coisa, hein? O Maurício Lemos, que chegou como solução para a zaga, é um zagueiro de seleção, da seleção uruguaia, ainda não jogou, não vem convencendo. Não vai ser novidade para ninguém se houve aí uma demissão surpresa no Vasco com relação ao Maurício Lemos. Até porque ele tem treinado, o Vasco tem dado suporte para ele, mas ainda não jogou. Ainda não está jogando como titular, né? Ainda não é o titular da posição. Aquele cara que, ó, a vaga é minha, eu sou o titular da posição. Então o Vasco negocia, continua em negociações, novas demissões podem acontecer no Vasco a qualquer momento. O Vasco que trabalha em cima disso.
tá? A gente trabalha em cima de mais algumas demissões, tá? Sobre vendas, aí a galera, pô, Eduardo, mas o Vasco vai vender os crias, os meninos, que vai, Rayan, Leandrinho, Lucas Eduardo, Cauã Barros, acabou de receber uma proposta do Cruzeiro, Cruzeiro hoje milionário, né? Pedrinho lá, o dono do Cruzeiro, investindo milhões, e o Barros se destacando no América Mineiro. Cauã Barros da nossa base, é volante, está jogando muita bola. No ano retrasado, o Cauã se destacou jogando pelo Amazonas. E aí agora ele se apresenta no América Mineiro, vira destaque. Então assim, o Vasco precisa prestar atenção nesses meninos, que já que o Vasco está atrás de novos volantes, nós temos o Cauã Barros se destacando no América Mineiro. É um baita de um jogador, um baita de um reforço da nossa base. Eu falo isso com muita propriedade, gente, porque eu acompanhei o futebol desses meninos na base. E em loco aqui, quem acompanha o canal sabe disso. Quem acompanha o canal sabe disso. Então assim, o Barros e o Vasco negou a proposta, tá, do Cruzeiro, deixando isso bem claro. E eu acho que o Vasco deveria aproveitá-lo melhor, tá? Então, sobre o Leandrinho. Leandrinho não vem sendo convocado pelo técnico Fernando Diniz. Fernando Diniz gosta muito do Riquelme, tá? Quem lembra aí do lateral esquerdo, Riquelme? Lá atrás, no início do canal, tô falando aqui de 3 anos atrás, mais ou menos, o canal tá fazendo... Ó, tem aniversário do canal, hein, galera? Fica atento aí, tem aniversário do canal aqui. Vamos fazer uma brincadeira aí com a galera. Já somos 137 mil seguidores. Outra questão, só uma pontuação. Então, lá atrás eu falei aqui, cobrindo o futebol do Riquelme, só para finalizar, e o Fernando Diniz, né, naquela época, com aquelas entrevistas, época de pandemia, né, gente? Vocês assistiam as entrevistas aqui no canal Vasco Connection, e eu acho muito importante aí, de repente, o Fernando Diniz, na verdade, reencontrar esse menino aí, o Riquelme, e o futebol dele. Que futebol ele tem, ele é muito franzino, mas ele é muito bom de bola, tá? Gente, a campanha aqui do canal, dos 200 mil inscritos, eu vou estar sorteando, tá, 20 camisas do Vasco, assim que atingirmos a marca de 200 mil inscritos. É rápido. Tem muita gente assistindo os vídeos aqui do canal, só uma pontuação, esquecendo de se inscrever. Temos aí 10, 15 mil visualizações por vídeo. Então, assim, confirma aí a tua inscrição. Vamos bater essa marca aí até dezembro. Vamos sortear essas camisas aqui. Já temos um parceiro inédito para estar sorteando essas camisas para vocês aqui. Para você torcedor, para você torcedora também. Então tá aí. Então o Vasco deve fazer, voltando aqui, algumas vendas, né, de alguns meninos da base do Vasco. E outro assunto importante, gente. Mais uma treta envolvendo a 777, né, ex-dona do futebol do Vasco. Gente, olha só, a 777, eu acho que ela deveria ficar quietinha na casinha para que ela possa realmente, se ela quiser rever alguma parte financeira dela. Né? Porque a 777 está querendo tumultuar, pelo que eu estou entendendo, tá, o ambiente do Vasco. Eu, Eduardo Ferrari, vou repetir aqui. Eu apoiei a SAF, a venda da SAF, os ritos da SAF, do Vasco. Apoiei e vou continuar apoiando. O Vasco da Gama SAF, eu continuo apoiando. Só que o que acontece é o seguinte, o Vasco, infelizmente, escolheu uma empresa no escuro, né, no escuro. A 777, uma empresa falida, e caímos no conto do Vigário. Beleza, caímos no conto do Vigário, repetindo aqui. Dito isso, o Vasco precisa encontrar uma nova empresa. O Vasco precisa vender novamente a SAF. E a 777, enxergando isso, enxergando o poder financeiro do Vasco, ela quer tumultuar, ela quer mostrar que tem direito. Só que a ICAP, né, que é a verdadeira dona do dinheiro, está em negociação com o Vasco para que o Vasco possa fazer essa nova venda da melhor maneira possível. Isso é a informação que eu estou passando para vocês aqui. Então, o Vasco e a ICAP, as conversas estão rolando sim, tá? Estão acontecendo sim, e o Vasco espera aí um desfecho feliz com relação a essa nova venda da SAF do Vasco que vai acontecer, gente. E eu faço questão de apurar isso todos os dias e entregar para vocês aqui todos os dias no vídeo do canal Vasco Connection, valeu? Então é isso. Volto daqui a pouco com essas e outras informações do nosso Vasco. Eu sou Eduardo Ferrari, aqui do Rio de Janeiro. Um beijo no coração de todos vocês. Saudações vascaínas.